Bom dia! Eu havia deixado para vocês, como tarefa para casa, fazer do 5 ao 11 e fazer também a leitura atenta da equação geral da circunferência. Nós vamos começar então fazendo a correção. Eu vou passar a resolução para vocês, explicando como é que se faz, e qualquer dúvida que tenha, pode postar no fórum, que eu vou, à medida do possível, respondendo para vocês, incluindo no próximo vídeo. Vocês me reportaram algumas dúvidas no 5, algumas dúvidas no 6, e pelo que eu vi, não houve postagem, só um aluno postou a tarefa hoje. Então, vamos tocar. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, postem, que a gente vai resolvendo à medida do possível. Então, vejamos que aqui ele pede para determinar os valores de m, n e p, para que a circunferência tenha centro na origem, ou seja, o meu A seja igual a 0, o meu B seja igual a 0, e o raio de medida R igual a 2. Sendo assim, quando eu vou tentar resolver o primeiro exercício, ali a letra A, eu tenho que x menos 2m elevado ao quadrado. Então, eu esqueço x porque ele já está de acordo com a equação reduzida da reta. Eu preciso me preocupar só com 2m. Então, m só pode ser igual a 0, porque x menos 0 ao quadrado. Eu tenho que ficar com x ao quadrado ali naquele fator. Y menos 1 menos n ao quadrado só pode ser igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então, y menos 0 ao quadrado, eu vou ter ele centrado em 0. Para eu ter um raio igual a 2, P mais 3 tem que ser 4. Por que tem que ser 4? Porque raiz de 4 é 2. Então, P só pode ser igual a 1. Do mesmo modo, o B, eu vou ter o seguinte, ó, módulo de m menos 1 tem que ser igual a 0. Sendo assim, módulo de m tem que ser igual a 1. Isso implica dizer que m tem que ser mais ou menos 1. Não importa se eu coloco mais 1 ou menos 1, o módulo de menos 1 é 1, o módulo de mais 1 é 1. Menos 1 igual a 0. Do mesmo modo, o módulo de n menos 1, n tem que ser exatamente igual a 1. Por quê? Porque n sendo 1, eu tenho 1 menos 1 igual a 0. Módulo de 0 igual a 0. Então, n só pode ser igual a 1. Módulo de P igual a 4. Então, P tem que ser igual ao quê? Mais ou menos 4. Por quê? Módulo de 4 é 4, módulo de menos 4 é 4 também, e raiz de 4 igual a 2. Do mesmo modo, o C, eu calculo menos 2m mais 8 igual a 0, então m igual a 4, 3n menos 1/3 igual a 0, n igual a 1/9, e p ao quadrado mais p mais 2 igual a 4. Então, o que eu vou calcular? Que p ao quadrado mais p menos 2 igual a 0. Eu pego esse 4 aqui, desloco para o outro lado, ele vai ficar igual a 0. Resolvo, seja por soma ou produto ou por Bhaskara, e eu tenho o resultado da letra C. A 4 já tinha sido feito antes, a 5, agora a 6. Na questão 6, nós temos obtenha o centro e a medida do raio das circunferências das equações. Então, se eu tenho a equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 100, eu tenho o quê? Que o meu A igual a 1, meu B igual a 2. Então, ele está centrado em 1, 2, e o meu raio vai ser raiz de 100, que é igual a 10. A letra B, x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5, mostra para a gente que ele está centrado, o meu A igual a 0, o meu B igual a 3, e o meu R ele vai ser raiz de 5. Por quê? Raiz de 5 ao quadrado dá 5. C. Na equação reduzida da circunferência, eu sei que o meu A está em menos 3. E o meu B está em menos 2. O menos é da fórmula.
E como eu tenho ponto negativo, ele vai ficar positivo. Então, x mais 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Centro em menos 3 e menos 2. E o meu raio vai ser raiz de 25. Ou seja, vai ser 5. Letra D. Letra D, ele está centrado em 5 e 0. Eu sei que é 0 porque y menos 0 ao quadrado vai dar y ao quadrado. E aqui eu tenho que tirar a raiz desse 1 meio. Raiz de 1 meio vai dar raiz de 1 sobre raiz de 2. A racionalização, nós temos raiz de 2 sobre 2. Para os próximos itens, eu vou passar para vocês algumas dicas de como resolver o exercício, porque talvez seja mais fácil para vocês desenvolverem. Na questão 7, eu preciso primeiro verificar em quais dessas circunferências aquele ponto 3, 4 pertence a elas. E como é que eu faço isso? Como eu fiz anteriormente, outro exercício, eu vou substituir 3 para o valor de x, 4 para o valor de y e verificar em quais delas esse ponto pertence a ele. Então, quando eu substituo ali o 3 no lugar do x, na primeira equação, eu tenho 3 menos 8 ao quadrado, mais... No lugar do y, você vai usar o 4. Então, 4 menos 4 ao quadrado e verificar qual vai ser o resultado. Se der 25, significa que ele pertence a essa equação. Não significa que ele ainda vá intersectar com outra circunferência. Eu preciso verificar se esse ponto está contido em outras circunferências dessa. Se ele pertencer a outras e pertencer às duas ao mesmo tempo, eu posso considerar que seja uma intersecção entre as duas, e sim, aí ele poderia ser. E verificar todas as outras para ver se só duas são essa intersecção ou não. Não esqueçam de que o importante são os cálculos, não só o resultado. Na questão 8, ela precisa de todo aquele conhecimento que nós tivemos de equação da reta. Vocês devem ter percebido isso. Então, determine a equação de circunferência que tem por diâmetro o segmento de reta RS, cujas extremidades são 3, 0 e menos 3, 3. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que o diâmetro é a maior corda existente dentro de uma circunferência. Ou seja, vai ser o maior segmento de reta e exatamente aquele que passa pela origem. E ele passa pela origem exatamente no ponto médio desse segmento. Agora ficou mais fácil, porque eu já sei, então, que o segmento vai ter um ponto médio e esse ponto médio vai ser o centro da minha circunferência. E qual ponto que eu vou tomar como sendo o raio? Né? Eu vou ter que calcular a distância entre esse centro, entre esse segmento, né? Ou o tamanho do segmento todo, para poder achar o raio, ou usar como raio a distância entre o centro e qualquer um dos extremos. A partir daí você tem o raio, centro e raio, eu consigo automaticamente a equação da circunferência. A 9, em cada caso, obtém a equação reduzida da circunferência. Nota que eu tenho ali o centro e eu tenho o ponto. Né? Então, a partir do centro, eu consigo localizar, a partir de um x e um y genéricos, e eu consigo ali saber qual é o raio. Por isso que aquele ponto está ali. Ele não está ali de bobo, não. Eu preciso saber a distância entre aquele ponto 0, 0, que é o centro, e aquele ponto 3, 4. E como é que eu consigo essa distância de pontos? A distância entre o ponto, eu posso considerar que ele seja uma hipotenusa, porque lembra que forma um triângulo retângulo? E aí a minha distância vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado. Então,
nós vamos ter exatamente ali a distância, né? Uma vai ser 3 menos 0, outra vai ser 4 menos 0, ambas ao quadrado, é a raiz de tudo, porque Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A letra B é exatamente a mesma coisa, só que ele me dá o centro dela e ela me dá ponto, né? A partir desse ponto aqui, que eu sei que esse ponto qual é? É o ponto 5, 0. Faz muita diferença, eu não posso trocar o x com y. Esse ponto aqui é o 2, 1 e esse ponto aqui é o 5, 0. No 10, esse é um pouquinho mais complexo. Então, eu tenho os pontos, que são os vértices de um quadrado, cuja diagonal é o raio da circunferência lambda de centro D. Determine a equação reduzida de lambda. Então, note o seguinte. Eu sei qual é o centro dessa circunferência? Sei que é D. Olha aqui, o meu D. E esse meu D, ele vai ser um ponto que vai fazer parte de um quadrado. E esse quadrado, eu sei exatamente quais são essas distâncias. Se eu sei quais são essas distâncias aqui, eu sei qual é a minha diagonal. E eu sabendo a minha diagonal, automaticamente eu sei que ponto é esse aqui. Eu também consigo esse ponto a partir dos pontos A e C. E aí a minha diagonal é importante, porque vai ser exatamente o quê? O raio da minha circunferência. Então, espero que vocês façam esse exercício aqui com bastante carinho. E 11. Uma circunferência desenhada no plano cartesiano representa um gráfico de uma função? Justifique. E aí vocês vão ter que lembrar da definição de função. Então, um dos exercícios para casa vai ser o que é uma função, o que a define, qual o domínio, contradomínio e imagem, e se esse desenho no plano cartesiano é ou não uma função e por quê. Então, a dica é um dos trabalhos para a próxima aula também. Você precisa fazer uma investigação sobre o que é função.